Olá pessoal, meu nome é Christopher Galvão e eu estou nesse vídeo para falar com você sobre fundos de previdência privada. Como funcionam e quais fundos investir? Acompanhe aqui nesse vídeo. Antes de falar sobre alguns fundos que eu gosto para investir em previdência, vamos caracterizar um pouco das escolhas, prerrogativas que os clientes têm na escolha de um fundo de previdência. Então isso vai depender do fundo especificamente, mas sim da escolha de um modelo de VGBL ou PGBL, assim como o regime tributário a ser escolhido pelo cliente. É prerrogativa sua, você escolhe qual vai ser. Ou seja, existe o modelo VGBL e o PGBL. Quais são as diferenças entre eles? Basicamente, o VGBL ele vai ter a tributação em cima dos seus rendimentos. Então imagina que você aplicou 50 mil em um fundo de previdência, após 10 anos você acumulou um montante de 150 mil, por exemplo. Então a tributação vai ser em cima dos 100 mil que você rendeu durante aquele período. Já no PGBL, a tributação não vai ser só em cima do rendimento, vai ser em cima do principal, aquele montante que você aplicou, mais o rendimento durante aquele período. Mas pô, se no VGBL a tributação vai ser só em cima do meu rendimento e o PGBL vai ser em cima do montante total, por que eu vou escolher o modelo PGBL? Aí é que tá. O PGBL ele te traz uma vantagem, que é o quê? Você pode deduzir até 12% da sua renda tributável na declaração do seu imposto de renda. Então imagina que você tem uma renda anual de 100 mil e você deduziu 12% desse montante de 100 mil. Então aquela tributação que ia ser em cima dos 100 mil anteriormente, agora vai ser em cima dos 88 mil. Então a sua base tributária reduz e consequentemente você acaba pagando menor imposto de renda. Acaba sendo uma grande vantagem se você consegue deduzir aí o montante de até 12% da sua renda tributável. E aí você entra na segunda escolha antes de escolher o seu fundo de investimento. Então, a segunda escolha é justamente no regime tributário, seja ele progressivo ou regressivo. O progressivo, ele vai se dar o imposto de renda em cima do montante a ser resgatado daquele fundo, seguindo essa tabela aqui que você está vendo aqui do lado. Enquanto que o regime regressivo, ele vai se dar a partir do tempo de permanência daquele seu investimento. Então, quanto maior o tempo da sua aplicação, menor o imposto de renda a ser pago. E esse imposto de renda sendo uma vantagem, podendo chegar até 10% após 10 anos da sua aplicação, seguindo essa tabela que você está vendo aqui do lado. E existem algumas outras vantagens, além dessa vantagem de poder ter uma tributação de até 10%, porque no modelo não previdenciário, a menor alíquota de imposto de renda que você vai pagar é 15%. Após 10 anos do modelo previdenciário é 10%, sendo essa uma vantagem. Mas existem outras vantagens também que vale a pena serem mencionadas por aqui. A ausência de come-cotas. Se você compra um multimercado no modelo não previdenciário, por exemplo, você tem a tributação, o come-cotas, que é uma antecipação de imposto de renda a cada 6 meses. Então isso acaba dificultando um pouco a geração ali, a atuação dos juros compostos ao longo do tempo. No regime previdenciário, seja ele multimercado, por exemplo, você não vai ter essa tributação, essa antecipação de imposto de renda que acaba favorecendo a atuação dos juros compostos durante o período de aplicação. Sucessão patrimonial. No fundo de previdência, você tem uma maior facilitação ali, porque o montante não passa por inventário. Então isso acaba reduzindo custos e reduzindo também o estresse ali na pessoa que tem o direito a receber aquele montante caso o beneficiário venha a falecer. E portabilidade, essa é uma grande vantagem. Se você quer desinvestir de um fundo ou mudar o fundo, né, de previdência que você investe, você não precisa necessariamente resgatar esse fundo, porque se você resgata esse fundo, você vai ter a incidência de imposto de renda. Você pode pedir a portabilidade para outro fundo, então basta escolher a sua corretora, você pode escolher até uma mudança. Aí, se você investe em um fundo de previdência de renda fixa, você quer mudar esse fundo para um fundo multimercado, você também pode fazer essa mudança por portabilidade até entre classes de ativos, sendo essa uma grande vantagem. E agora eu vou indicar para vocês dois fundos de previdência que a gente gosta. Mas antes de falar sobre esses fundos, vale ressaltar aqui que existe um porém também no modelo previdenciário. Muitos fundos de previdência privada acabam seguindo, né, com base a sua estratégia, a estratégia desse fundo de previdência acaba seguindo a estratégia de um fundo não previdenciário. Então imagina que você tem uma gestora e que tem lá o seu fundo principal multimercado. Ela fala, ok, vou criar um fundo de previdência e que vai seguir a mesma estratégia desse meu fundo não previdenciário. O que acontece é que existem, por fatores regulatórios, algumas limitações e que os fundos de previdência eles não conseguem seguir 100% da estratégia
estratégia do seu fundo original, porque existem algumas limitações, como por exemplo em posições vendidas, posição internacional, em posições em cupom cambial, que o fundo de previdência acaba não conseguindo fazer da maneira que o fundo não previdenciário acaba fazendo. Então por isso que existem ainda algumas limitações. Apesar dessas limitações, tem alguns fundos que conseguem sim seguir a estratégia original. Um deles, e que a gente gosta, é justamente o Kinea Prev XTR. É um fundo de previdência da gestora Kinea que segue a estratégia do Kinea Cronos, o fundo não previdenciário da mesma gestora. E como que funciona a gestão desse fundo? O fundo ele é gerido tendo um principal nome o Marco Freire, que é o gestor do fundo, muito respeitado e que a gente gosta durante a nossa conversa, é um gestor que entende muito de mercado e que se provou ao longo do tempo dentro da própria gestora. É uma gestora que também trabalha no modelo de partnership, ou seja, boa parte ali dos seus analistas são sócios da gestora, o que ajuda a permanência da equipe ao longo do tempo, justamente por isso que a Kinea costuma ter um baixo turnover da sua equipe, então um maior entrosamento acaba facilitando a nossa interpretação sobre a capacidade do fundo de continuar entregando rentabilidade consistente ao longo do tempo. E eles funcionam em modelo de caixinha, ou seja, tem alguns analistas específicos para cada classe de ativo, seja para juros, para bolsa, para moedas, o que ajuda ali a extrair o melhor de cada classe, como a Kinea vem fazendo ao longo do tempo. E outro fator importante que a gente leva em consideração é justamente o skin in the game. Então é uma gestora, nessa estratégia multimercado, que tem a característica do seu sócio, seu gestor, ter alocações importantes dentro do fundo da casa, o que ajuda a ter um alinhamento entre o time de gestão e o cotista que vai estar ali seguindo a sua carteira pessoal, a mesma estratégia do cotista, você que está investindo no fundo. E o interessante que você pode ver nesse gráfico ao lado é que todas essas características qualitativas e quantitativas muito bem fundamentadas vêm resultando também em rentabilidade. Então, desde o início do fundo de previdência, o fundo rendeu aproximadamente 89%, bem próximo do seu fundo não previdenciário. Então, eles conseguem seguir aqui muito bem, como você pode ver nesse gráfico, seguindo praticamente em linha, né, com o seu fundo não previdenciário. O fundo não previdenciário rendeu ali 88 e poucos por cento, muito próximo dessa rentabilidade e acima do CDI desse período, que foi de 78%. E é um período que não foi muito fácil, né? Nesses últimos anos bateu o CDI e o fundo conseguiu seguir nessa linha. E o outro fundo que eu vou indicar para você aqui é justamente uma representação dessa dificuldade que alguns fundos de previdência podem apresentar em relação ao seu fundo não previdenciário. Mesmo assim, é um fundo que a gente considera muito interessante para você ter na carteira, que é um fundo de ações. O nome dele é Absolute Endurance. Esse fundo, ele segue a estratégia comprada do Absolute Pace. Lembra aquele vídeo que eu falei para você justamente sobre o fundo long bias que a gente gosta aqui, que é o Absolute Pace? Você pode clicar aqui em cima se você não viu. Então ele segue a parte comprada daquela carteira. O Absolute Pace como tem a característica de ser um long bias, ele tem a parcela vendida também, que acaba atuando muito bem para segurar em momentos de maiores dificuldades no mercado. O Absolute Endurance não consegue seguir muito bem essa estratégia da parcela vendida, segue a parcela comprada e mesmo assim vem apresentando uma rentabilidade interessante ao longo do tempo. Ou seja, o Absolute Endurance ele vai seguir ali as mesmas características qualitativas do Absolute Pace, menos com essa parcela vendida da carteira. Então o Christian Falicelli e o Thiago Ring tocam esse fundo, o Absolute também tem a cultura do partnership e levam muito o macro em consideração nas suas alocações. E nesse gráfico ao lado você pode ver que ele vem seguindo aí uma boa rentabilidade ao longo do tempo, apesar dessa rentabilidade do Endurance estar bem diferente do Absolute Pace, porque naturalmente eles não seguem exatamente a mesma estratégia. Mesmo assim, o Endurance desde o seu início apresentou uma alta de quase 40%, contra um Ibovespa que subiu apenas 11,5%. Enquanto isso, o Absolute Pace ele rendeu mais justamente porque eles conseguiram ganhar nessa parcela vendida da carteira e renderam 67%. Então é uma limitação em relação à estratégia original. A Absolute está planejando divulgar e colocar no mercado uma versão que vai seguir mais em linha ao Absolute Pace de fato. Então isso é cena para os próximos capítulos, mas o Endurance também é uma parcela importante, um fundo interessante para você ter na carteira, para ter uma composição ali de fundo multimercado e um fundo de ações e ter uma carteira diversificada em classes de ativos dentro da sua carteira dos seus fundos de previdência. E se você quiser conhecer um pouco mais da nossa carteira, saiba que no Nós de Fundos a gente tem uma carteira não previdenciária separada para diferentes estilos de investidores, conservador, moderado e agressivo, e uma carteira específica de fundos de previdência, para você investidor em geral que não é qualificado e para você investidor qualificado. Duas carteiras muito bem montadas. Quer saber um pouco mais? Tem o QR Code aqui no lado e o link está na descrição. Conheça mais. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo e também comente quais assuntos sobre fundos de investimentos que você quer ouvir mais.